Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tá tudo bem? Você tá meio sério hoje? Bom dia. Hoje eu tô um pouquinho só. Vamos lá. Deixa eu só Bom dia, aceitar. professor. Bom dia a todos. Deixa eu só aceitar todo mundo e já converso com vocês aqui. Só um minutinho. Deixa eu alterar o layout aqui para colocar todo mundo na tela. Todo mundo permitir. Vamos lá. Deixa eu só alterar tudo aqui, pessoal. Já converso com vocês. Permitir. Pronto, eu acho que agora deu. Deu todo mundo. Então, bom dia a todos e todas novamente. Vamos começar. Bom dia, professor. Bom dia, Maria Clara. Vamos começar mais uma aula aí de geografia, a nossa 28ª semana de trabalhos remotos. E vamos embora, nós vamos continuar hoje falando sobre a África, tá bom? Nas últimas aulas eu falei um pouquinho com vocês sobre a questão do relevo da África, falei um pouquinho sobre a questão da geologia e hoje vou falar sobre a hidrografia e também sobre os climas e as vegetações aí da África, beleza? E aí qualquer coisa, ficou alguma dúvida pendente do conteúdo passado, alguma coisa que vocês não entenderam que queiram que eu explique agora, que eu esclareça. Ô Davi, agora vai demorar um pouquinho, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, né? Eu deixei umas atividades para vocês fazerem, né? E aí eu vou adiantar um pouco mais sobre a África e aí volto a falar com vocês sobre isso, sabe? Mas antes do final de novembro nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o empreendedorismo, e acabar, né, a nossa discussão sobre isso, tá? Hoje eu estou, viu, Yasmin Letícia? Hoje não, durante essa semana agora eu estou um pouquinho triste com algumas coisas pessoais aqui, sabe? Que não convém, claro, né, falar em aula aqui, mas tudo passa, né? Na nossa vida, tudo uma hora tem que se resolver. Mas obrigado pela preocupação de vocês aí. Mostra que vocês são muito perceptivos e isso é muito legal e muito importante para a gente, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a África. Eu prometo aí ser bem rápido, não ficar falando hoje o tempo todo. Ficar os 50 minutos falando direto sobre isso. Vamos lá. Então, na última aula, eu tratei um pouquinho com vocês sobre... nós introduzimos o assunto sobre a África, né? Falamos que é muito importante estudar esse continente, porque temos uma visão muito errônea de acharmos que a África é uma unidade só, que a África é uma coisa só, que é tudo igual, que existe exatamente, né? Que a África, muita gente chama inclusive esse continente de um país, né? Acha que lá só existe um tipo de cultura, que lá não existe diversidade, ou que na África só existe deserto, ou só existe aí a savana, como a gente conhece, só existe animais e um povo selvagem, que existe, inclusive, que na África só existe negros. Nós estamos desmistificando isso, mostrando que não é nada disso, né? A África tem, inclusive, uma região, uma extensa região da África que chama-se África Branca, né? Onde a África do islamismo, olha só, a África
como tendo o Islã aí, né, de religião, mas eu tenho a África que é cristã também, eu tenho a África que segue a questão do animalismo, né, do culto lá a coisas da natureza, questões da natureza. Nós temos na África as religiões ali, né, vamos dizer, de matriz africana, que inclusive elas referenciam várias religiões em outros lugares do mundo, por exemplo, do povo Iorubá, né, o povo Iorubá que vive na África, eles têm como as suas divindades, né, as divindades do povo Iorubá chamam-se orixás, né? E isso acabou influenciando outras religiões em outras partes do mundo, como aqui no Brasil, o surgimento do candomblé, ou em Cuba, né, o surgimento da santeria, né? São religiões que vieram aí da África. Então percebam que existe uma diversidade muito grande nesse lugar. Também temos aí na África uma diversidade de povos. Nós temos mais de 800 tipos de etnias que estão presentes dentro da África. Essas etnias falam mais de 2.000 línguas ou dialetos nesse continente. Temos 54 países ali. Então, existe uma diversidade muito grande. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que a África não é uma unidade só, né? Existe muita diversidade social, cultural, econômica, ambiental, né? E aí, devagar nós estamos aí entendendo e desmistificando, eu não sei falar isso, tirando alguns conceitos ou preconceitos que tínhamos em relação ao continente africano. Falei com vocês também que é o continente mais o terceiro continente mais extenso do mundo, né? Ele perde só para a Ásia e para a América, né? E ele está localizado aí tanto no hemisfério norte como também no hemisfério sul, bem como no hemisfério ocidental e o hemisfério oriental, ou seja, as duas principais linhas que dividem a Terra ao meio, tanto a linha do Equador como o meridiano de Greenwich, eles passam pela África, tá? Falei também que a maior parte da região, a maior parte, né, do continente africano está numa região intertropical, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que isso vai garantir aí climas quentes nessa região, tá? Falei que existe uma proximidade muito grande da África com a Europa e a Ásia, que ela é banhada tanto pelo Oceano Atlântico a oeste, como pelo Oceano Índico, né, e o Mar Vermelho a leste e o Mar Mediterrâneo aí a norte, ok? Talvez uma das maiores importâncias do continente africano, né? Lá se considera como sendo o berço da humanidade, de lá está a origem de todos os seres humanos, então de todos nós, né? A origem de todos nós está relacionada aí à África. Tá? E aí falei um pouco com vocês também sobre os aspectos naturais quanto à geologia e o relevo, né? Que aí nós falamos um pouquinho sobre a questão das tectônicas de placas nesse continente, né? Falei de um predomínio do relevo antigo com altitudes relativamente baixas, que há um predomínio do planalto, né? Que é um dobramento antigo, muito desgastado pela erosão. Falei também que nós temos lá planícies e uma pequena parte do território onde a gente encontra, isso mesmo, Davi, muitos dobramentos modernos, né, que são áreas onde a atividade tectônica ela é recente. Isso mesmo, Davi, eu ia falar agora, até mostrei para vocês a cadeia do Atlas, né? É uma região muito legal e contém um pouco da história para vocês de Atlas, né? Que foi um dos titãs condenados por Zeus aí a sustentar os céus
para sempre, né? E aí ele conseguiu se livrar desse castigo de Zeus, né? Porque eles tentaram lá, ele e outros titãs tentaram invadir, né? o Olimpo, né? O Monte Olimpo, a morada dos deuses, pelo menos na mitologia grega, né? E aí Hércules foi lá e ajudou, né? Hércules que precisava resolver um dos trabalhos dele, e ele tinha que colher os pomos dourados, né? Que eram aquelas maçãs douradas que garantiam a imortalidade para as pessoas. E aí a única pessoa que poderia aguentar segurar os céus, ou seja, o mundo, seria o Hércules, né? E aí ele foi lá e fez um acordo com o Atlas, e o Atlas foi lá nesse jardim buscar essas maçãs para o Hércules, e como agradecimento o Hércules acabou construindo os pilares, né, que ficam ali na região do Estreito de Gibraltar, que liga a Europa à África. E aí o Atlas, com isso, ele se tornou o primeiro rei da cidade, de uma cidade que levou o nome dele, né, que é uma derivação do nome dele, que nós conhecemos como Atlântida, e também deu nome ao continente, ao Oceano Atlântico, tá? E aí falei de uma das características muito importantes, da África, é de uma área chamada o Rift Valley, né? Que é onde está ocorrendo a separação do continente africano. Meu Deus, né? Nós teremos aí a formação de um novo continente e também a formação de um novo oceano daqui aí aproximadamente 10 milhões de anos, ou seja, eu acho que nenhum de nós estaremos vivos para ver isso acontecendo. E aí vocês, nisso ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Nenhuma dúvida, professor. Tá? Nenhuma Até dúvida. agora não. Beleza. Deixa eu ver. Pois caso o Atlas não voltasse, ele não ficaria no lugar dele para sempre segurando o mundo. Muito bem. É o Fernando, né, que está com esse nome. Acho que ele se identificou ali. Isso mesmo. Ô Fernando, algumas versões dessa história diz que, na verdade, o Atlas fugiu e aí o Hércules teve que construir os pilares. Outras diz que o Atlas, né, por ser um titã, uma pessoa bem honrada, ele voltou, né, e aí como agradecimento o Hércules construiu os pilares lá para sustentar os céus, né, o mundo. Os pilares de Hércules são esses pilares que estão ali entre a África e a Europa, no chamado Estreito de Gibraltar. Tá bom? Bom, vamos seguir então. E aí, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia da África. Tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês a minha tela. Vou ocultar. Vamos aqui. Olha só, pessoal. Isso aí bom, acho que todo mundo deve estar vendo a tela aí. Vamos falar um pouquinho sobre os rios, aí sobre as bacias hidrográficas do continente africano. E estudar a hidrografia da África, ela é muito importante, pois nós já sabemos que a água ela é um elemento vital para todas as atividades humanas. Então, tudo que a gente precisa, aliás, a nossa própria existência, né, ela está condicionada à água. 70% do corpo humano é constituído de água. Né? Então, e sem contar que a água ela é importantíssima para as nossas atividades, aí, né, atividades econômicas, sociais. E na África, por esses dois mapas que eu apresento para vocês aí, né, eu já consigo perceber de cara que a distribuição da água no continente africano ela é muito irregular. Há uma distribuição extremamente irregular dos recursos hídricos. Ou seja, temos lugares na África onde existe a chamada escassez hídrica. Falta d'água, tá? E aí,
eu consigo perceber só por esses mapas aqui que existe uma baixa disponibilidade hídrica, uma baixa disponibilidade de água, principalmente nessa porção norte aqui. Percebam? Não tem, olha, nenhum rio aqui, olha. Tá? Aqui é onde existe um predomínio, eu vou falar para vocês daqui a pouco, de um clima árido, tá, pessoal? Um clima árido. E esse clima árido acaba condicionando a não formação de rios aqui, que são tão importantes para a manutenção da vida e das atividades econômicas. Então, nesse clima, pelo fato de ter clima árido, nós vamos ver que aqui também tem clima árido, por exemplo, ó, acaba não formando rios aí, né, que são fundamentais para a sobrevivência. Oi? Professor, nessa parte aí do norte aí que tem um deserto, né? Eu vou falar com vocês, eu vou mostrar daqui a pouco o deserto do Saara. O maior deserto do mundo. E aí, pessoal, não tem a formação aqui. Ou quando formam-se rios aqui, são aqueles rios intermitentes, tá? Aqueles rios temporários, rios sazonais, que podem ser chamados assim também, que são aqueles rios no qual ele, em uma determinada época do ano, ele seca. Deixa eu ver aqui. Professor, mas pense, como o céu ficava antes do Atlas segurar ele, por que ele precisou construir pilares sustentários? Porque ele ficava caindo. Então, como que ficava antes dos Zeus colocar o Atlas para segurar o céu? Ô Giovanni, realmente eu não sei, sabe? Eu não sei aprofundar tanto na história assim da mitologia grega para poder explicar para vocês o que quer dizer. Só para vocês terem uma ideia, essa questão do Atlas é tão legal. Sabe como é que chama essa primeira vértebra nossa aqui? Ó? Essa primeira vértebra aqui que sustenta a nossa cabeça? Atlas. Porque tudo que hoje a gente pensa assim, que tem que sustentar algo, que é um grande, vamos dizer assim, um peso, né, nas nossas vidas, isso é uma metáfora que se usa do Atlas aí. Então, por exemplo, justamente por essa primeira vértebra nossa aqui, que segura a nossa cabeça, que é onde é a fonte do nosso pensamento, que é a grande fonte da nossa vida, chama-se Atlas. Talvez isso seja só uma metáfora, né, de segurar os céus, né, porque os céus, em muitas religiões, em muitos lugares, é justamente a fonte da vida, é onde todos almejam chegar. Então, às vezes, esse sustentáculo ou desse titã segurar os céus, justamente pode ser apenas uma metáfora dele ter que suportar aí todo o peso da humanidade, ou todo o peso das nossas decisões, todo o peso das nossas responsabilidades. Tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu seguir mais aqui. E aí, o que vocês precisam saber dessa questão da hidrografia? A maior parte dos rios da África são rios planáuticos, ou seja, são rios que eu tenho uma queda muito grande aí por conta do relevo, né? Então são rios que vão... Opa, desculpa, deixa eu voltar. Voltei lá para o final. São rios, deixa eu passar aqui, no qual eles vão apresentar quedas, tá? São rios que acompanham as formas do relevo, tá? Áreas planáuticas. Falei com vocês que a maior parte, né, do relevo vai estar no planalto. Então são rios aí que vão acompanhar os planaltos, ok? E olha só, justamente por ser rios de planalto, ou seja, que tem esse declive grande no terreno, eles são ótimos rios para a construção de hidrelétricas, tá? Para geração de energia. Lembra, rio de planalto, gerar energia, rio de planície, navegação, tá? São muito importantes para isso. Então eles costumam construir as hidrelétricas aqui, tá? E aí nessas hidrelétricas tem-se a geração de energia. Outra coisa que eu devo pensar também sobre a África, na questão da hidrográfica dos rios, é que muitos rios, muitos aquíferos que eu tenho aí, né, na África, aquíferos, águas, né, armazenamento de água subterrânea, eles são transnacionais.
O que eu quero dizer com isso? Passam por vários países. Percebam aqui, ó, aqui nessas linhas mais claras, nesse mapa do lado aqui, é a fronteira, né, de cada país. Então percebam, por exemplo, o Rio Nilo, olha, ele vai nascendo aqui, ele passa por muitos lugares, tá? O Rio Zambeze, o Rio Orange, o Rio Congo, o Rio Níger, que são os rios talvez mais importantes aí, tá? Então eles passam por muitos países. E o fato dos rios, dos cursos d'água passarem por muitos países, isso pode resultar em uma coisa aqui, né? Há várias instabilidades, ou seja, tensão, ou seja, conflito. Conflito pelo quê? Pela posse, pelo uso da água desses rios. Então, muitos rios africanos aí, por passarem por diversos países em um continente onde existe uma distribuição muito irregular da água, isso pode levar a uma série de instabilidades políticas, né, que eu digo, que essas inclusive instabilidades políticas e econômicas, né, instabilidades sociais, que podem levar a vários pontos de tensão, e esses pontos de tensão a vários conflitos pela posse e pelo uso dessas águas. E aí, nesse contexto, eu posso começar a falar de alguns rios aqui, né? Mas talvez um dos mais importantes, um dos mais conhecidos, é o famoso Rio Nilo. O Rio Nilo, pessoal, é o segundo maior rio do mundo, tá? Só perde para o Rio Amazonas, pouquinhos metros, tá bom? Que diferencia o Rio Amazonas do Rio Nilo. Olha só, ele nasce aqui nessa região próximo ao Burundi aqui, próximo aqui à Tanzânia e o Congo, né? E ele faz esse caminho passando aí por diversos países, ele passa por 11 países aqui, tá? Até desaguar no Mar Mediterrâneo. A foz dele fica no Mar Mediterrâneo aqui no Egito. Então esse é o caminho do Rio Nilo. Muita gente acha que o Rio Nilo nasce aqui, né? E desce, mas não, o Rio Nilo nasce aqui nessa parte central da África e deságua no Mar Mediterrâneo. Então é o segundo maior do mundo, ele deságua aqui no Mar Mediterrâneo. Nossa, deságua. Então ele deságua no Mar Mediterrâneo, tá bom? Passa aí por 11 países. Olha a importância que nós já estamos dando para esse rio aí. E é o único rio, olha só, o único rio perene. O único rio perene que consegue atravessar o deserto do Saara aqui, ó. Isso tudo aqui, pessoal, ó, é deserto. Então ele é o único rio, quando eu falo perene, quer dizer o quê? Com água o ano todo, que ele atravessa o deserto o ano todo, tá? Então ele é o único rio perene a atravessar o deserto do Saara. Olha a importância disso, ele não seca esse rio aí, tá? E isso ocorre, né, o fato dele não secar, né, como vários outros rios que tem aqui no deserto do Saara, que são rios temporários, rios intermitentes, né, ou seja, eles acabam em uma determinada época do ano. O Saara ele não seca justamente porque onde ele nasce aqui, ó, a nascente dele está numa região equatorial. Tá? Ele está numa região equatorial que eu já ensinei para vocês, que é uma região muito quente e muito úmida. É onde aqui ela está próxima à linha do Equador. Então, se ela é quente, ela garante uma evaporação o tempo todo da água. E essa água vem da umidade, aqui, principalmente das florestas, próximo ao oceano. Então, eu tenho uma evaporação muito grande de água, então eu tenho muita chuva, muita umidade nesse local. Tá? E isso faz com que o rio seja
perene o ano todo, né? O rio Nilo, principalmente, ele é utilizado aí para navegação, ele é muito importante para navegação, para a pesca, para a construção de hidrelétricas, para a agricultura, nós vamos até falar um pouquinho disso daqui a pouco, agricultura, para o abastecimento, né? São aí alguns os usos, por exemplo, do Rio Nilo. E vocês já estudaram isso muitas vezes em história, né? A importância do Rio Nilo para o surgimento da civilização, sobretudo da civilização egípcia, né? E ela está fortemente ligada ali ao Rio Nilo. Inclusive, eles chamam, né, lá no Egito, o Rio Nilo como a dádiva do Egito, como o presente que foi dado ao Egito para a sua existência. Lembre-se, aqui é uma região de deserto. Olha aqui para vocês verem nessa imagem aqui, olha. Esse é o Rio Nilo. Olha a porção aqui dele, onde está né, as casas, nasce, porque essa área fica muito fértil, mas já dá para ver aqui no fundo, aqui um pedaço, olha, deserto. É assim que corre o Rio Nilo, tá? Então já dá para ter uma ideia que a população ela concentra-se principalmente nas áreas próximas aos rios aí, tá? Na África, e com o Rio Nilo não seria diferente. Bom, é importante vocês saberem que os países onde existe a nascente dos rios, como aqui existe a nascente do Rio Nilo, eles têm aí numa questão geopolítica, eles têm uma importância muito grande. Porque quem controla a nascente controla, na verdade, todo o fluxo de água desse rio. Por exemplo, vamos supor que o Sudão do Sul aqui, ó, ele resolva construir uma barragem aqui, ó, ele pode o quê? Acabar, né, de certa forma, com toda a água que vai drenar o próprio Sudão, o Egito aqui. Então, os países mais próximos das nascentes, eles têm uma importância muito grande no controle dessa água, que isso também pode levar a várias tensões, tá? Vários conflitos aí. E o interessante é que para evitar isso no Rio Nilo, que é tão importante, talvez o rio mais importante da África, em 1929 foi feito um tratado entre os países aqui que são banhados pela bacia do Nilo, né? Que estão na bacia do Rio Nilo, foi feito um tratado, pessoal, no qual 80% da água do Rio Nilo ela deveria ser reservada ao Sudão e ao Egito. Olha só, eles fizeram um tratado aí, né, no qual 80% das águas, né, perceba que o Sudão e o Egito estão aqui na área desértica, né, deveria ser destinada aí ao Sudão, ou seja, os países aqui próximo à nascente, os países que nós chamamos a montante, rio acima, né, eles deveriam garantir que chegasse 80% das águas no Egito e no Sudão. Por quê? Para que esses países eles pudessem garantir aí o uso da água para a agricultura, chamada agricultura orgânica, porque senão esses países aí iam ficar sem água e eles iam acabar, né? Literalmente. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Sim, o Rio Nilo tem grande importância religiosa, tá? Para muitos países. Ok, pensei que era o menor, o deserto do Saara. Não, Davi, o deserto do Saara eu vou mostrar para vocês. Ele é tão grande que cabe o Brasil lá dentro do deserto do Saara. Você tem ideia? O Brasil inteiro cabe dentro do deserto do Saara. É tão grande que ele é. E o Brasil é o quinto maior país do mundo, né? Só pra você ter uma noção aí. Qual parte, Sofia Santana? A parte aqui a parte dos rios, que eles fizeram um acordo, né? Eles fizeram um acordo aqui em 1929 para garantir que a água chegue até o Sudão e o Egito aqui, para que esses países eles possam desenvolver a sua agricultura. Porque se esses países aqui, a montante, né, esses países próximos à nascente, que eles começarem a segurar
A água, se eles começarem a reter a água aí, não vai ter água a jusante do rio, né, no final do rio abaixo, vamos dizer assim, e esses países aí são extremamente dependentes das águas do rio. Se você cessar essa água, se você cortar ela aí no início, como que você vai ter a manutenção da sobrevivência desses povos aí no final do rio, né, na sua foz? Era isso que você tinha ficado com dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, que queira falar? Agora é Não, agora. Nenhuma dúvida, professor. Tá tranquilo? Não, o pessoal tá tranquilo. Sim, tá tranquilo. Ok. Deixa eu voltar lá, então. Olha só, então, esse tratado de 1929, ele foi assinado, né, como forma aí de garantir o uso da água para a agricultura orgânica, principalmente desses países que estão a jusante, desses países que estão próximo à foz do Rio Nilo. E o Rio Nilo, é claro, vocês já estudaram essa história, como eu falei, ele tem uma importância muito grande para a questão da agricultura, para o desenvolvimento de muitas civilizações, principalmente da civilização egípcia, que está fortemente ligada aí a cheias do Rio Nilo, né? Olha que interessante que eu coloquei essa imagem para vocês aqui. Isso aqui é como que funciona lá no Rio Nilo. Olha só, durante as chuvas, o Rio Nilo ele inunda essas áreas aqui, ó. Né? Tá vendo aqui? Durante as chuvas, o Rio Nilo vai inundar essas áreas aqui. Aqui está o Egito, por exemplo, ó. Tá? Egito, desses dois lados. E aí, quando as águas, eu tenho a vazante, né? Na época de mão seca, quando eu para a época das chuvas, esta área aqui, olha, fica cheia de sedimentos. Ela fica uma área extremamente irrigada, tá? Porque as cheias do rio, o rio acaba trazendo muitos sedimentos para esse lugar e eles vão fertilizar o solo aí. E quando o rio recua as suas águas, o que esses países fazem? A agricultura nesses campos irrigáveis, nessas áreas irrigáveis aqui, às margens do rio. E é assim que desde a antiguidade que esses povos aí vivem, né, eles conseguiram constituir a sua sociedade, a civilização egípcia. Você já deve ter ouvido falar, é uma civilização que surgiu na chamada crescente fértil, né, nas áreas aí próximas às margens dos rios. Por quê? Próximo às margens dos rios, o rio acumulava o sedimento ali naquela área durante a cheia, e quando eu tinha a vazante do rio, né, quando as águas recuavam um pouco, aquela área que ficou extremamente irrigada e cheia de... fertilizada, né? Então ela era ótima aí para o plantio, para o desenvolvimento da agricultura. Todas as civilizações do mundo, né, as grandes civilizações, se desenvolveram dessa forma. As margens do rio Nilo, as margens do rio Tigre e Eufrates, né, a chamada Mesopotâmia, todas essas áreas eram aquelas que o rio tinha sua cheia, irrigava essas áreas, depois da sua vazante ela ficava ótima para a plantação. Então o rio Nilo, o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Amarelo na China, o rio Azul na China, o rio Indo na Índia, o rio Ganges também na Índia, tá? São exemplos. O rio Urubamba aqui na América do Sul, né? Próximo às cordilheiras ali dos Andes, né? A civilização meu Deus, como é que chama a civilização? Dos Incas, né? Então, são exemplos aí, né, que eu estou dando da importância desses lugares próximo à margem dos rios. Tá bom? Deixa eu ver quantas horas aqui. Já são 11h20, ok. Deixa eu ver aqui no bate-papo se tem alguma coisa. Para mim, não. Eles plantam. Isso mesmo, Davi.
Eles fazem o plantio nessas áreas. O Egito vive assim, tá? Vamos seguir. E aí, pessoal, para poder acabar, eu coloquei aqui algumas bacias hidrográficas do continente africano. Nós falamos aqui da bacia do Rio Nilo, as que você deve saber aqui, ó, as mais importantes. A bacia do Rio Nilo, essa que tem como Rio Nilo aqui como principal rio. Eu tenho aqui uma outra bacia muito importante, que é a bacia do Congo. Essa bacia do Congo aqui, ó, que encontra-se numa região, pessoal, tropical, tá? Desculpa, uma região equatorial, tá? Da África, aqui passa a linha do Equador. E aí, essa bacia aqui, ela é muito grande, percebam o tamanho dela, é uma bacia muito grande, que tem muitos rios, olha a presença de muitos rios aqui, que nós vamos ter nessa bacia aqui, e esses rios apresentam um grande volume, justamente por estarem numa região equatorial, que é quente e úmida, tá? Ela está na presença aqui, ó, de uma floresta equatorial, que também é uma floresta úmida, tá? E eu tenho também aqui essa bacia que é tão importante, que é a bacia do Níger, né? Que está próximo aí à região do Saara, tá? Aqui é a região do Saara, então, portanto, para as civilizações, para os países que estão aqui próximo ao Saara, essa bacia é de grande importância para a manutenção aí do regime de águas, né? E o abastecimento desses lugares, tá bom? E é importante vocês saberem, dentro desse contexto, que a população na África, quase que na sua totalidade, ela concentra-se principalmente nas áreas próximas aos rios. Ok? Então, ela concentra-se principalmente em áreas próximas aos rios. Beleza? Dúvidas? Deixa eu voltar aqui. Não, professor. Descartar. Eu não tô querendo começar... deixa eu ver o que o Davi está falando. Foram muito espertos, sim. Essa floresta equatorial presente na bacia do Congo é tipo uma Amazônia adaptada para aquele terreno? Davi, é exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou falar isso na aula de amanhã, porque hoje eu acho que não vai dar tempo mais. Já são 11h24 aqui no meu relógio. E eu tenho que fazer chamada, aquela coisa toda. A bacia do Congo, a floresta do Congo, ela está numa região equatorial. E ela é a mesmo tipo de floresta que nós temos na Amazônia aqui. Tá? É o mesmo tipo, uma floresta densa, latifoliada, heterogênea, muito úmida. Tá? Não, Sofia, não pretendo voltar nessa questão da importância das bacias, não. Tá? Você não precisa saber muitos detalhes. Essas características que eu falei aí, rapidamente sobre elas aqui, é que você deve saber, e com mais profundidade foi aquela que nós falamos do Rio Nilo. Tá? As outras você precisa saber da relevância delas, assim, claro que elas existem, são importantes, né? Mas a gente não precisa aí entrar com muito enfoque nelas, tá? Se torna desnecessário, tá bom? Essa bacia do Congo, só para vocês terem uma ideia que eu mostrei para vocês lá, ela está dividida entre mais de 250 etnias. São mais de 30 milhões de pessoas que dependem dessa bacia do Congo, essa que está numa área muito úmida. Então, só isso aí você já pode pensar que é uma possível área de conflito também, de tensão para o controle da água. Tá? Realmente. Pois é. Nós temos aí num local onde tem muitos lugares com escassez hídrica, né? Na verdade, Sofia Santana, a maioria das bacias hidrográficas do mundo existe algum ponto de conflito, algum conflito de interesses ali, sabe? Você pega o Rio Nilo,
Você pega, nós temos, quer ver? No rio Eufrates, no rio Tigre. No rio Eufrates e no Tigre, no final dele, na foz dele, tem uma região que chama Shatt al-Arab. O Shatt al-Arab é uma foz do rio Tigre e Eufrates, onde eles se encontram ali, que eles vão desaguar, se não me falha a memória. Deixa eu olhar no mapa aqui, peraí. Eles vão desaguar. Agora eu não lembro. No Golfo. No Golfo Pérsico ali. E ali é uma disputa entre o Iraque e o Irã. E nós já tivemos uma guerra, durou 8 anos para controlar essa região, para você ter uma ideia. Tá? Nós temos conflito até nos nossos rios aqui, não é verdade? Conflitos quando se relaciona à transposição do Rio São Francisco, conflitos em relação à Amazônia. Tá? Então, nós temos, nas mais diversas bacias hidrográficas do mundo, nós temos diversos conflitos aí. Tá ok? Vamos lá, agora eu vou abrir a chamada aqui para poder fazer com vocês e a gente terminar esta aula. Espera aí. Deixa eu só ver aqui o site da escola. Cancela. Espera aí que tá abrindo, tá um pouquinho lento hoje, tá, gente? Tabuano, hoje dia 12/11. Montei o diário aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante nesse meio tempo. Não. Então, aí eu vou pedir só a gentileza de alguém com o microfone possa me falar, né, aqueles que responderem no chat aí, por favor. Tá ok? Então vamos lá. Aline. Presente. Peraí que eu acho que tem gente entrando aqui. É isso? Deixa eu ver. Pera, 1 hora de outro e não começar. Grandes conflitos por grandes nações para obter importantes rios como a Amazônia, o Nilo, entre outros, pois a poluição do rio deve vem mais aumentando. Não só a poluição, né, Davi, mas a falta de água mesmo, né, para as pessoas tem acarretado em muitas coisas, né? Então deixa eu seguir. A Aline está presente. Ana Clara de Souza. Presente. Caio. Presente. Cauã. Pode falar aí, Júlia. Cauã tá aí, gente? Não, professor. Daniel Aguiar. Presente. Davi Felipe. Presente. Fernando. Não. Ele tava aí, né? Ele tava. Tá. Gabriel de Souza. O Fernando é presente, professor. Gabriel Tá. também. Gabriel de Souza. Gabriel Lourenço. Presente. Gabriel Paiva. Presente. Giovanni. Presente. Gustavo. Presente. Yasmin Roberta. Não. Por Isaac. enquanto, não. Tá. Presente. Júlia de Souza. Presente. Júlia Marçal. Presente. Kaique. Presente. Lana. Presente. Larissa. Presente. Lívia. Lívia não. Não, professor. Luana. Presente. Maria. Beleza. Maria Clara Magalhães. Presente. Maria Clara Papini. Presente. Maria Eduarda Jensen.
Não. Mariana Costa. Presente. Mariana Oliveira. Presente. Marina. Presente. Matheus Kendi. Presente. Pedro Henrique de Sá. Presente. Pedro Henrique de Souza. Presente. Raquel. Presente. Sara. Presente. Sofia Luiz. Presente. Sofia Santana. Presente. Vinícius Braga. Presente. Vinícius Rosário. Presente. Tá presente? Tá presente. Sara, desliga seu microfone. Vitória Eduardo. Presente. Yasmin Letícia. Orelha. Presente. Yasmin Vitória. Não, professor. E Felipe Marques. Ah, não, Yasmin tá presente. Tá. Felipe e Yasmin presente. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Amanhã nós terminamos de falar sobre esses aspectos físicos aí da África, tá bom? Tchauzinho e até amanhã. Tchau, professor. Você viu? Melhor. Tchau. Obrigado. Melhores. Tchau pra vocês. Obrigado.